Prezados, bem-vindos. Eu sou Cristiane e falaremos sobre medicina legal. Eu estou concluindo a pós-graduação em investigação criminal e psicologia forense e estarei trazendo aqui para o canal um pouco do que eu aprendi. Medicina legal é uma disciplina bastante curiosa, é muito interessante e traz vários nomes que não são habituais no nosso cotidiano, mas que com o tempo você se acostuma. Esse é o primeiro vídeo da série e falaremos sobre traumatologia forense, desde o conceito, passando pela modalidade de lesão, nomenclatura das lesões e os tipos de instrumentos que são utilizados para provocá-las. Traumatologia forense ou traumatologia médico-legal são sinônimos e pode vir um desses dois nomes na sua prova. Que pelo nome já identificamos que traumatologia se trata do estudo de traumas, de lesões. É o estudo das lesões e estados patológicos provocados por meio de violência contra o corpo humano. Na traumatologia, aprendemos que essas lesões elas podem ser provocadas por algum tipo de energia. Energia não no sentido elétrico, mas no sentido de movimento. Que essas lesões causam alguma ofensa à saúde ou à integridade física do corpo humano e se divide em 5 modalidades. As energias podem ser de ordem mecânica, quando é utilizado algum instrumento cortante ou perfurante, física, quando é usado calor ou frio ou eletricidade para provocar essas lesões, química, quando é utilizada por meio de venenos e drogas, estudadas pela toxicologia forense, e as de ordem mecânico e física, que são estudadas na asfixiologia forense. Falando sobre as lesões de ordem mecânica, temos aí as torções, pressões, sucções entre simples e compostas. As simples se subdividem entre contusas, punctórias e incisas. Lesões punctórias significam que elas foram causadas por alguma pressão em determinado ponto, que foi usada em um instrumento que seja fino, alongado, com o diâmetro transversal menor do que o comprimento. E nessa classificação podemos ter as agulhas, alfinetes, pregos. As lesões incisas são aquelas que foram utilizados algum instrumento que cause uma pressão e um deslizamento, como é no caso de facadas ou quando se usa um bisturi, por exemplo, uma navalha. As lesões incisas, elas causam um afastamento das bordas da ferida, que esse afastamento é mais acentuado ainda quando é uma lesão feita post-mortem, quer dizer, depois da morte. Se a lesão incisa foi feita na parte anterior do pescoço, se chama esgorjamento. Se foi feita na parte posterior do pescoço, quase na totalidade aqui do diâmetro, se chama degolamento. Se tirou toda a parte superior da cabeça, houve aí uma decapitação. E também tem a modalidade que é a evisceração, que é aquele corte na barriga expondo as vísceras, como naquele tipo de suicídio japonês, o harakiri. Já as lesões contusas são aquelas provocadas por choque. Não choque elétrico, mas choque no sentido de bater contra a pele humana. Essas lesões podem ser provocadas por pedras, cacetetes, martelo. Essas lesões, como a pele tem uma elasticidade, ela se choca, mas a pele não chega a se romper. As lesões contusas, elas podem também ser uma escoriação, que acontece quando o atrito do deslizamento machuca a superfície da pele. É comum essa lesão nas quedas, nos arrastamentos. É importante para identificar se a vítima foi arrastada, se a vítima sofreu um atropelamento. E também é interessante para identificar se a vítima agiu em legítima defesa, como no caso de lesões provocadas por unhadas. A lesão também pode ser uma equimose, que é uma contusão mais frequente na prática. Ela acontece quando há uma infiltração hemorrágica na área. É o que acontece quando uma pessoa leva um soco no olho, que machuca, fica inchado e arroxeado. A pele ela não chega a se romper, mas fica ali no local arroxeado, e com o passar dos dias, aquela coloração vai mudando de cor. O sangue é reabsorvido pelo corpo. Por essa coloração da lesão,
se faz o chamado espectro equimótico, que serve para analisar a data em que aquela lesão foi provocada ou se foi provocada em dias diferentes, pela coloração que aquela lesão apresenta. O espectro equimótico demonstra que, se a lesão está com a coloração vermelha roxeada, significa que ela ocorreu em vida e aquela lesão tem de 1 a 2 dias. Se ela está com a coloração azulada, é de 3 a 6 dias, esverdeada, de 7 a 12 dias, amarelada, de 12 a 20 dias, e se está com a cor mais normal de pele, aquela lesão ocorreu há mais de 20 dias. As lesões contusas, elas podem ser também luxações, fraturas de ossos e rompimento de órgãos. Já as lesões compostas são subdivididas em pérfuro-contusas, corto-contusas e corto-contundentes. Também tem a classificação das lácero-contundentes, que são aquelas lesões provocadas por acidente de carro. Por esses nomes, já se dá para concluir que são lesões mistas, misturam um pouco os conceitos. Esse vídeo foi mais uma introdução do assunto. Agradeço quem ficou até o final e até o próximo.